quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai finalmente falar sobre essa obra maravilhosa, porque eu finalmente fiz a releitura de Boy Meets Maria. Em meio às minhas lágrimas enquanto eu li essa obra, eu fui montando o meu roteiro para finalmente falar no canal sobre ela para vocês. Para quem não sabe, Boy Meets Maria é uma obra de Peio. Ela foi publicada na revista Kaná em 2017 e logo foi concluída com 6 capítulos, então uma versão em tanco foi lançada. Aqui no Brasil ela foi publicada em julho de 2022 pela editora New Pop e eu tive o imenso prazer de, em janeiro, na Spoiler Night, eu anunciei o lançamento dessa obra através da editora aqui no meu canal, numa live, junto com o Júnior, né, o diretor da New Pop. Foi super legal, quem assistiu a live viu como eu tava empolgado com o lançamento dessa obra. Então agora que ela já tá nas minhas mãos, eu finalmente consegui ler a versão brasileira, eu vim aqui trazer pra vocês a minha opinião sobre a obra de maneira geral. Antes da gente continuar esse vídeo, uns recadinhos. O link para você comprar o mangá brasileiro de Boy Meets Maria, ele tá aqui na caixa de descrição. É o link para você comprar ele na Amazon e essa é uma maneira de estar ajudando o meu trabalho também, sempre que você compra pelo meu link. E também, se você gosta desse tipo de vídeo, de BL, de Boy Meets Maria, já deixa seu like no vídeo. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @guto no Twitter e no Instagram. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Na história, nosso protagonista é o Taiga. Ele é um menino que cresceu de maneira muito sonhadora e na sua infância ele sempre quis ser um herói. Quando ele chega na adolescência, o que ele encontra aparentemente mais perto disso seria se tornar um ator muito famoso. Ele quer se tornar o ator mais famoso do Japão. Quando ele entra para o clube de teatro da escola, ele logo se depara com a Maria, uma menina que é tão bonita e a sua performance chama tanta atenção, ela atrai a atenção de todas as pessoas, que é óbvio que isso logo rouba o coração do Taiga, que vê nela a pessoa, a mulher perfeita para ser o seu par, a sua heroína, né? O que ele vai descobrir logo é que a Maria, na verdade, é um rapaz. Maria é um anagrama, né, de Arima. Para quem não sabe, lá no Japão, os ideogramas, né, o alfabeto deles é constituído por alguns ideogramas, símbolos, que tem uma fonética diferente da nossa, né, como se fossem sílabas. Então são 3 desses ideogramas que juntos formam a palavra Arima, o nome dele, e que se lido de trás para frente fica Maria. Então esse nome acabou pegando quando alguém leu o nome dele de trás para frente. O Taiga vai ignorar completamente a questão do gênero da Arima e ele vai se declarar, ele continua gostando do rapaz, ele faz de tudo, ele passa a perseguir o rapaz, tentando esse espaço, conquistar ele, e ele se declara na frente de todo mundo, ignorando completamente essa questão dele ser mulher ou homem. E graças ao clube de teatro, os dois acabam se aproximando bastante, e esse relacionamento, esse vínculo íntimo que eles vão criando vai colocar os dois em conflitos com vários traumas e inseguranças que ambos vêm carregando. E a personalidade, os traumas e os conflitos que um vive acabam nesse conflito direto com as inseguranças do outro, e juntos eles vão conseguir uma boa evolução. A base da história é como o relacionamento entre os dois vai mostrar, né, para cada um deles maneiras como eles podem lidar com seus próprios traumas e inseguranças. Cada um vê no outro aquilo que ele gostaria muito de ser. E graças a isso, cada um vai enfrentar diretamente os traumas e as inseguranças que eles vêm lidando. Pro Taiga, o Arima, ele é um cara super descolado, super da hora, que chama a atenção de todos por onde ele passa e que age de maneira segura, independente da maneira como as pessoas em volta dele podem estar falando sobre ele, do que eles estão falando sobre ele. Por Arima, o Taiga é um cara sonhador que sabe exatamente o que ele quer e onde ele tá, que consegue se encaixar muito bem em qualquer lugar, lidar com as pessoas facilmente, porque ele consegue falar abertamente sobre tudo. O que a gente tem realmente aqui é o Arima, um rapaz que hoje em dia se veste ainda de mulher, e isso tudo é resultado dos traumas de toda a infância dele. Hoje em dia ele mantém essa necessidade de se vestir como mulher, porque ele precisa se sentir aceito em volta das pessoas, e ele cresceu com traumas e inseguranças que acabam fazendo ele sentir como se essa fosse a única maneira de ser aceito, graças a uma mãe completamente instável psicologicamente que criou ele como uma mulher, e resultado também de traumas, de abusos que ele sofreu quando era criança. Diferente da visão que o Taiga tem dele, o Arima hoje se enxerga
enxerga como uma pessoa completamente patética, que não sabe nem em qual gênero ele consegue se encaixar ou a qual gênero ele pertence realmente. O Taiga carrega o trauma de ter perdido a mãe muito cedo e de assistir um relacionamento entre os pais dele que pareciam já não tão felizes, e o pai, que ele considerava um herói quando era mais jovem, ele viu mudar para uma figura que ele já não admirava. Então ele cresceu com isso e hoje na adolescência ele acabou se tornando uma pessoa que observa tudo e todos superficialmente. Essa é a maneira segura que ele encontrou de evitar que ele volte a ter decepções com as suas expectativas e com seus sonhos em tudo que está em torno dele. Observar as coisas e as pessoas de maneira superficial colocou o Taiga em um lugar seguro, onde ele não lida com esse medo de se decepcionar ou das expectativas e sonhos deles não serem atendidos em algum momento. Então o Arima vai aprender com o Taiga que as pessoas podem mudar, podem evoluir, aprender com seus acontecimentos, e que os traumas que a gente viveu no passado não definem quem a gente é. E o Taiga aprende com o Arima como existe muita profundidade nas pessoas e nos sentimentos delas, que ver elas de maneira superficial faz com que tu perca muito dos laços que tu pode criar com alguém, e como observar elas profundamente na essência delas, e como o Taiga aprende a fazer isso, acaba fortalecendo os relacionamentos deles e tornando as coisas mais íntimas. Essas questões todas, né, como os dois aprendem um com o relacionamento do outro, ficam bem claras no desenvolvimento da obra, principalmente no seu final, quando o Arima se mostra muito mais seguro da maneira como ele vai lidar com as questões de gênero e as inseguranças dele. E pro Taiga, o Peio mostra pra gente, através de alguns outros relacionamentos, inclusive, como ele cresceu e mudou, não necessariamente com o Arima, mas a gente vê ele observando, por exemplo, os melhores amigos dele de maneira muito mais profunda do que a primeira vez que ele fala sobre a maneira como ele vê esses amigos. Como eu venho mencionando até agora, basicamente a obra usa o relacionamento dos dois como núcleo e desenvolvimento de todo o plot dela, né? E basicamente esses personagens secundários, eles acabam ficando mais à margem de tudo que tá acontecendo. Eles não são relevantes ou impactantes para grandes momentos da história, mas a gente vê como eles contribuem de alguma maneira, principalmente fazendo com que os meninos enxerguem outros aspectos, mas principalmente mostra pra gente como o desenvolvimento, como essa evolução do Taiga e do Arima existiu, porque muitos desses momentos onde a gente observa essa mudança, essa evolução deles, está relacionado a situações que eles interagem com outros personagens. O que precisa de uma menção especial é pro pai do Taiga, que ele é a figura principal do maior plot twist, do grande final da história, né, que vem a surpreender muita gente. E esse final, ele vale tanto como uma redenção pro pai do Taiga, como por uma validação pros sonhos do Taiga quando criança, e também para as esperanças que o Arima vem cultivando. Esse final, inclusive, envolvendo o pai do Taiga, é uma conclusão bastante dramática, que na real ela capta bem com o ritmo da história, né, porque é uma carga dramática bastante densa ao longo de toda a obra, mas ele funciona de maneira bastante recompensadora. Depois do leitor lidar com tantos temas sensíveis e momentos tristes ao longo da obra, a gente tem esse final de maneira recompensadora, gratificante. Vale mencionar que temas sensíveis e gatilhos estão presentes ao longo da obra toda. LGBTfobia, abuso sexual infantil, questões de gênero são levantados e usados como recurso narrativo ao longo de toda a obra. O autor não tem medo de usar esses recursos de maneira bastante explícita e agressiva ao longo da obra, e por isso que eu digo que ela é uma obra sensível, que tem que ter um cuidado, que para pessoas sensíveis ela pode trazer muitos gatilhos, mas ele usa isso de maneira inteligente. Ele coloca essas coisas no lugar onde elas devem estar, né? Como coisas escrotas, como coisas que colocam as pessoas em situações fragilizadas e que podem trazer traumas que às vezes vão acompanhar elas para a vida toda. A história coloca o Arima num lugar de total fragilidade, sendo o centro de vários comentários maldosos e também sendo vítima de um episódio de abuso infantil quando era criança. Ele, para lidar com todos esses problemas, ele cria uma imagem silenciosa de um rapaz na sua figura masculina, mas busca dentro
dentro do gênero feminino, né, dentro da Maria, quando ele se veste de Maria, ele tá buscando por toda essa aceitação que ele acabou vinculando totalmente à imagem feminina que a mãe dele forçava ele a ter, que atraiu o abusador dele, essa imagem feminina que colocava ele nesse papel, né, de atenção. Enquanto essas mesmas pessoas que desde a sua infância contribuíram para que ele se tornasse essa criança problemática, fragilizada, né, traumatizada, elas colocavam na aparência masculina uma certa repulsa. E esses dois episódios acabam traumatizando muito ele, levando ele à situação como ele vive hoje. Essa confusão de gêneros foi inserida na vida dele forçadamente na infância dele, então é fácil entender que ele busque dentro da figura feminina toda essa segurança e aceitação que essas mesmas pessoas acabaram trazendo para ele, né? A ideia de que a aparência feminina para ele colocava ele num lugar mais seguro e aceito. Claro que com elementos como esse na história, as discussões sobre gênero são inevitáveis, mas a história guia isso para uma discussão bastante satisfatória. Ela lida com essas questões de maneira bastante saudável, sem deixar de inserir as questões problemáticas e agressivas de lidar com isso dentro do contexto. O Taiga é o principal disseminador da ideia de que as pessoas deveriam conhecer o Arima muito além do gênero dele, né? Ele é o que vem propondo essa discussão ao longo da obra. Então ele tenta fazer as pessoas conhecerem o Arima sobre o que ele gosta, sobre as coisas com que ele se importa. Ele é o primeiro a guiar a história para isso e dar uma nova perspectiva, uma nova esperança para o próprio Arima. Ele faz isso através da declaração dele que ignora completamente o gênero do rapaz, né? Se ele é homem ou se ele é mulher, se ele é Maria ou se ele é Arima. Ele lida com isso tentando mostrar para as pessoas perto do Arima as coisas que ele gosta e mostrando para elas que existem coisas sobre o Arima que elas não sabem, além do fato dele ser homem ou mulher, e que a preocupação delas para conviver com o Arima não deveria ser necessariamente essa. Eles podem deixar de lado um pouco essa dúvida e os comentários maldosos que fazem por trás do menino para tentar se aproximar realmente dele. Ao longo da obra, ela usa o teatro, né, essa ambientação como um bom recurso para discutir várias dessas questões de gênero, inclusive, como no próprio final, onde quando o Arima já está se colocando em uma posição onde ele está mais seguro sobre o gênero dele, sobre a maneira como ele quer lidar com isso, ele entende que ele pode continuar vivendo isso de uma outra maneira através do teatro, né? Como a ideia de que um ator que possa mostrar faces tanto masculinas quanto femininas é uma ideia maravilhosa. Uma coisa é certa, Boy Meets Maria abre margem para discussões muito interessantes sobre crossdressers, sobre gêneros fluidos, sobre muitas discussões que a gente precisa estar tendo daqui para frente, né? Que elas já vêm acontecendo, mas a gente precisa dar uma certa atenção para alguns aspectos delas, e Boy Meets Maria abre margem para várias dessas discussões e desses aspectos. A arte da obra é toda linda. O autor tem traços que são meio tradicionais, assim, mas são limpos, lindos, bem detalhados, e o design dos personagens combina lindamente com a proposta da personalidade e com a proposta de inclusão deles dentro da história. O autor também aproveita os recursos visuais para desenvolver ainda alguns dos aspectos dessas discussões sobre gênero, sobre identidade. Então, em algumas questões, por exemplo, a gente tem a página colorida, onde a gente vê o Taiga no quarto dele, o Arima no dele, e a gente tem ali alguns cenários, ambientes, né, para cada um deles, o que seria tipicamente um quarto, abre aspas, masculino e um quarto feminino, fecha aspas, né, porque a gente precisa de aspas aqui. Mas basicamente nessas páginas, que são muito bonitas inclusive, ele coloca os dois desses estereótipos, né, sobre a maneira como eles lidam com isso. O Taiga de maneira agitada naquele quarto bagunçado dele, e o Arima de maneira quieta, o menino no espelho naquele quarto feminino. Mas um dos quadros que são mais bonitos, talvez um dos meus favoritos, principalmente por tudo que ele representa, é um painel onde a gente vê o Arima encostado numa parede entre os dois banheiros, o feminino e o masculino. E ali, esse quadro, ele retrata muito do dilema do personagem e traz um impacto muito legal pra dentro da
da história. Além de outros painéis, principalmente desses que separam os capítulos do mangá, a gente tem vários painéis que refletem muito disso, mas de longe acho que esse é o painel que mais me chama a atenção. A capa, como vocês podem ver, ela é muito linda. A gente tem esses tons pastéis, né? O que me traz nessa capa é a ideia desses tons pastéis que estão inseridos, essa mistura principalmente do que a gente entenderia por masculino e feminino, rosa ou azul, e esses tons pastéis que parecem que estão tentando se encher de cor. Traz essa ideia de que algo está buscando se tornar uma cor realmente viva. Além de vários elementos como, né, o Taiga se aproximando de um Arima triste e o Arima olhando o Arima dentro desse universo dele, né, o Arima menina, criança, dentro do universo feminino dele, observando de longe um Taiga feliz e sonhador, né, sem a gente entender o que cada um os traumas e inseguranças que cada um esconde por trás disso tudo. E todo o conjunto da obra visualmente é maravilhoso, como eu já falei da narrativa, do enredo dele, mas visualmente maravilhoso. Os painéis, eles contribuem muito para contar essa história pra gente, né? Os painéis mais dramáticos, mais tristes, eles vêm com um impacto muito intenso, né? Os painéis que representam o abuso que o Arima sofreu, né? Os painéis que trazem pra gente, que tentam transmitir as sensações mais tristes e momentos mais inseguros dos protagonistas. Eles vêm com um soco na boca do estômago, assim, eles são muito intensos. Então o autor, ele tira bastante proveito disso, ele tira bastante proveito desses recursos visuais para criar ainda mais impacto nessas passagens. Mas nem tudo é triste, claro, ele também usa alguns recursos visuais para tornar as coisas mais divertidas, né? Passagens bobas com os amigos do Taiga. No final tem uma passagem que para mim é maravilhosa, é quando a gente tem um panorama de um lugar onde tem um hotel e cria aquela confusão mental como se os dois tivessem ido pra lá, mas na real é porque tem um cinema do lado, os dois foram juntos. Então é um final bobo, onde o autor aproveita para criar essa interação com o leitor e trazer esse momento de diversão. Acho que dá uma boa suavizada em toda a maneira densa e todo o impacto que a obra vem trazendo ao longo das páginas dela. Infelizmente a gente nunca vai ter continuação de Boy Meets Maria, porque aos 23 anos, em agosto de 2020, Peio veio a falecer, né? Os pais dele criaram um Twitter em homenagem ao autor, e eu falo sobre Peio como o autor, mas não existe uma certeza absoluta sobre o gênero dele. Existem algumas especulações de maneira geral sobre o fato de ser homem, porque usa um pseudônimo masculino. Existe algumas especulações sobre ser mulher, porque a família se refere ao autor no feminino no seu Twitter, né, quando fala sobre, mas no final de tudo são apenas especulações. Mas de maneira geral, eu particularmente não tenho essa informação ainda. Eu até dei uma pesquisada, mas não achei essa informação com uma base, com uma certeza legal para falar para vocês. Então, mas fica aqui, né? Tudo que a gente sabe de maneira geral, a princípio, são especulações. Boy Meets Maria é uma obra excelente, com uma história sensível, densa, fluida, né? Que conta com uma narrativa gostosa, que por mais que seja cheia de gatilhos e momentos muito dramáticos, ela é divertida, ela te envolve. Isso é a parte mais importante, mais interessante de Boy Meets Maria. A maneira como tu te envolve naquela história, como tu vive os dramas e as inseguranças dos personagens de maneira tão intensa. Se esses gatilhos que eu avisei, né, principalmente sobre questões de gênero e abuso infantil, não te afastarem da obra, eu tenho certeza que vai ser uma experiência excelente ler Boy Meets Maria. Então fica aqui minha indicação caso você não tenha lido. Caso você já tenha lido, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a obra pra gente poder continuar essa conversa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.